Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Vultas e Sombras e hoje temos uma apresentação com uma convidada especial que é a Júlia Lobão, nossa tradutora italianista do Sombrio. Ela recentemente fez a tradução, a gente está terminando, né, a diagramação do Crônicas Jornalísticas do Danúncio. Os que participaram da campanha, a maioria, né, mas ainda estou enviando, tiveram acesso ao Sonho Místico, que provavelmente é a concertina mais bonita que a Ráfula já fez. Papel, fonte, impressão, tudo combinou. E ela também agora traduziu uma edição bastante, vai ser bastante limitada, né, em formato plaquete, feita, né, encadernada e montada pela Fonte 88, pela Sears, que é justamente o Sensualidade do Luigi Colombo, aka Filia, né? Ofilia, enfim, Ofilia, acho que deve ser. Ele era um futurista de segunda geração, muito ligado ao Marinetti. E a segunda geração futurista é muito singular. Eles trabalham com imagens aéreas, né? A aeropintura é muito bizarro, né? E ele escreveu bastante também, escreveu romance, escreveu contos, escreveu peça de teatro. Sensualidade é uma peça de teatro, mas não é bem uma peça representável, né? É uma peça ali nos limites da experiência tipográfica, é único. A gente vai fazer uma edição facsimilar, né? Vai ter o original italiano. Não vai ter o original italiano, desculpa. Vai ser a tradução, mas vai seguir o original italiano nessa diagramação experimental, né? Ali que vem colhendo, né, o uso da folha em branco e do espaço tipográfico, né, da página, desde o um lance de dados, né, do Mallarmé. Os futuristas tinham isso bastante em conta e tinham uma, digamos assim, experimentação tipográfica bastante radical, bastante singular, assim, né. Mas hoje a gente vai falar de filmes, né? A Júlia fez uma seleção de filmes filmes relacionados a Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio foi, tanto que o título, né? Cinema D'Annunziano. Gabriele D'Annunzio foi um escritor singularíssimo, provavelmente do século XX, foi o escritor italiano mais não sei se exatamente traduzido, mas com certeza foi um dos mais influentes, se não o mais influente. Né? Eu tenho aqui comigo, por exemplo, a tradução de um romance dele que é As Virgens. Vocês podem ver que é da editora Guimarães, 1925. Né? O autor ainda era vivo. Né? E o D'Annunzio, então, ele foi um autor que representou muito bem muitas contradições da Itália no século XX, né, de você participar de uma guerra em busca de, sei lá, de uma reunificação, esse sonho imperial que a reunificação parecia trazer, que impulsionou o fascismo, mas ao mesmo tempo ideias gerais vanguardistas que incluíam, de certa forma, algum tipo de reforma trabalhista, algum tipo de reforma social, mas eram orientadas por uma visão mais reacionária. Era muito contraditório. O D'Annunzio, que veio antes dos futuristas, ele não era muito bem, digamos assim, não era admirado pelos futuristas, embora soubessem do papel dele, evidentemente. Os futuristas tinham uma outra posição, né, igualmente contraditória, difícil de alinhavar. Hoje em dia, né, o D'Annunzio é um escritor bastante cancelável, mas a verdade é que ele flutuou por todas as concepções e ideologias do período dele, de Tolstói a Mussolini, de Lenin sei lá, a Stephen George, né, autores mais reacionários. E essa flutuação se revela nas obras dele, que é uma obra muito ampla e muito versátil, né? É um autor que você lê de tudo. Ele escreveu poesia, ele escreveu crônicas de guerra, memórias, né? Memorialística. Ele escreveu romances importantíssimos, romances, assim, narrativas sociais, romances e outras narrativas inspiradas por Nietzsche, crônicas jornalísticas finíssimas, né?
refinadíssimas. Ele escreveu um pouco de tudo. Então, o D'Annunzio é um escritor muito completo, muito contraditório nas posições dele. Ele chegou a liderar digamos assim, uma revolta, né, num pedaço do que seria hoje, eu não sei nem onde fica, mas seria a antiga Iugoslávia, né, que se tornou independente, e ele aplicou, digamos assim, do curto período de meses, né, que ele ficou como ditador desse lugar, ele aplicou todo tipo de ideia contraditória. Então ele é um autor que merece, né, digamos assim, uma análise e uma consideração mais detida, né? Ele não pode ser descartado simplesmente como um autor cancelável por ter simpatias. Não chegou a ser uma adesão partidária, né? A maioria, aliás, vários autores canceláveis que eu já trouxe aqui, como Ernest Junger, por exemplo, nunca pertenceu a partido nenhum. Ele inspirou partidos, mas não pertenceu a partidos, né? Então, é um autor que merece muita leitura. A Rafus vai trazer muita coisa dele ainda, em parceria com a Júlia, que é uma especialista no autor, né? Então a gente pretende trazer várias obras do D'Annunzio aí nos próximos meses e nos próximos anos, né? É um autor que nos interessa bastante, né? É um autor assim, herético, de certa forma, sim. É um autor que desafiava convenções. A gente vai ver a Júlia falando de um dos romances importantes dele, da fase nietzschiana, que é O Inocente, na adaptação igualmente importantíssima do Tino Visconti, né? Um grande expoente do neorrealismo italiano, mas com uma leitura muito própria, né? O Visconti ele era um neorrealista muito, muito original. E ele soube, ele compreendeu muita coisa e rejeitou muita coisa do D'Annunzio. Então, você vê esse embate dessas duas personalidades muito complexas, é um show, né? Então, são filmes assim de grande importância histórica, né, que a Júlia comenta e que eu trago aqui, né, para vocês conhecerem e procurarem. Eu, sinceramente, não acredito que estejam disponíveis em streaming. Talvez os mais recentes que ela comenta dos últimos anos estejam no MUBI, né? O streaming é esse tipo de coisa que redutora, né? Que a história do cinema aparece ali num app com meia dúzia de opções, né? Quer dizer, opções antigas, opções que não são comerciais americanas estão fora, né? Então acho difícil ter contato com alguns desses filmes, com o próprio cinema do Tino Visconti, mas esse material chegou a ser lançado em DVD no Brasil, não é difícil de encontrar, não é impossível de encontrar, né? E eu acredito, inclusive, que a Versátil, essas empresas de DVD de arte que ainda existem, para quem tem o aparelho, né? Bom, quem não tem é baratíssimo, deve custar o que? R$ 50 hoje o aparelho DVD. Talvez seja interessante entrar em contato, ou ver pela Amazon ou por outras empresas que vendam catálogos usados, né? Se há disponível algum filme do Visconti, do Latuada, dos outros autores mais antigos que a Júlia menciona. Então é isso. Estou devendo o sorteio do Baudelaire, essa semana sai, estou só escolhendo a plataforma melhor. Vou avisar pelo mecanismo de mensagem do grupo Resficta no próprio Catarse. Então é isso, vou ficando por aqui e deixo vocês com a Júlia Lobão e até a próxima. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Vultos e Sombras da Rafus Press. Eu sou a Júlia Lobão e estou aqui para falar de cinema italiano e Gabriele D'Annunzio. Embora o autor seja um sucesso manifesto da literatura italiana, as adaptações fílmicas baseadas na sua vida e nos seus romances são escassas. No entanto, recentemente 2 filmes abordaram aspectos biográficos da vida original de Gabriele D'Annunzio e merecem destaque. Em 2020, o filme Il Cattivo Poeta, dirigido por Gianluca Giudice, oferece a história dos últimos anos de vida de Gabriele D'Annunzio e a sua relação com o fascismo, e a contraditória relação do escritor com Benito Mussolini. Em 2021, o filme Qui rido io, traduzido para o Brasil como O Rei do Riso, conta a história de Eduardo Scarpetta,
um teatrólogo que, ao escrever uma paródia sobre a tragédia A Filha de Iorio, de Gabriele D'Annunzio, é vaiado durante a sua primeira apresentação e processado por plágio pelo próprio Gabriele D'Annunzio. A história é baseada em fatos reais e figura como o primeiro caso de processo de direitos autorais na Itália. Curiosamente, Gabriele D'Annunzio, o acusador, foi acusado de plágio e apropriação de autores canônicos e contemporâneos durante toda a sua carreira, sendo constantemente atacado por críticos e jornais da época. No ramo de adaptações de romances danuncianos, temos, no ano de 1947, o filme Il delitto di Giovanni Episcopo, traduzido para o Brasil simplesmente como Delito, e dirigido por Alberto Latuada. Ele é baseado na obra Giovanni Episcopo, uma novela que era inspirada nos romances de Dostoiévski e Tolstói, e narra a vida de Giovanni, um funcionário público constantemente humilhado pela sua esposa e um homem poderoso chamado Giulio Wanzer, que transforma Giovanni em uma espécie de garoto de recados. Esse mesmo homem, de nome Wanzer, é responsável pelo assassinato do filho de Episcopo, que, diante da imagem do seu filho morto, sem esperanças, assassina Wanzer por vingança e falece diante dos investigadores a quem contou toda a história. A adaptação dilatuada é bastante fiel ao roteiro, e o filme, em preto e branco, aumenta a atmosfera de solidão e desconforto do personagem principal. Em 1976, o neorrealista Luchino Visconti decide adaptar uma obra danunciana no seu filme O Inocente, baseado no romance homônimo de Gabriele D'Annunzio. Tanto o filme quanto o romance apresentam cenários belíssimos e inúmeras obras de arte que complementam a personalidade dandy do protagonista e servem como uma espécie de adorno para quase todas as poéticas d'Annunzianas. A história se baseia no casamento de Tullio e Giuliana e na conflituosa relação entre os dois diante do adultério do marido e da perda de desejo da esposa. Dentre inúmeras traições às quais Giuliana é submetida, a figura de Teresa Raffo, uma mulher fatal típica da poética de Gabriele D'Annunzio, se destaca. É por ela que Túlio faz as mais diversas loucuras e abandona por várias semanas seguidas a própria esposa. Diante desse abandono, Giuliana se envolve com um homem e engravida. Porém, como Túlio e a esposa não tinham mais relações conjugais, ele descobre prontamente que aquele filho não lhe pertencia. O que se segue são passagens de profundo desejo pela esposa, já que ela, ao cometer a ação do adultério, acaba perdendo a aura de santidade que era atribuída pelo marido e se torna novamente atraente. Em paralelo a isso, surge o desejo irrefreável de assassinar o bebê, fruto da traição de Giuliana. A cena do assassinato do inocente é igualmente terrificante, tanto no romance quanto na adaptação fílmica. Para não deixar suspeitas, Túlio expõe o recém-nascido ao frio e à neve durante quase uma hora, para que a criança morresse de alguma condição decorrente do frio excessivo. No entanto, no romance, Gabriele D'Annunzio empresta um colorido mais sórdido ao descrever minuciosamente que o assassino retira todas as roupas do bebê para jogá-lo na neve, enquanto no filme de Visconti o bebê tem apenas a sua manta retirada para ser exposto na varanda coberta de neve. Dias depois, após muito sofrimento e muitas tentativas de recuperação, o bebê morre de pneumonia, e a partir disso, a narrativa de Gabriele D'Annunzio e aquela de Luchino Visconti tomam rumos completamente diferentes. Em D'Annunzio, ninguém descobre que a morte do recém-nascido foi autoria de Tullio, e ele segue seu casamento renovado e sem remorsos, afirmando que a justiça dos homens não lhe atinge. Luchino Visconti, por sua vez, muda os rumos da narrativa superomística e nietzschiana de D'Annunzio ao oferecer uma espécie de final moralizante. Na adaptação fílmica, após a morte do bebê, a esposa de Túlio descobre o delito por causa da expressão facial de prazer do marido ao contemplar a criança morta e exige o divórcio. Sozinho, Túlio começa a frequentar novamente sua antiga amante, Teresa Raffo, que ele recebe com uma certa frieza e o descaso, pois já possuía outro amante. No fim, sozinho atormentado pela culpa, Túlio se suicida com um tiro na cabeça e demonstra que a premissa de imoralidade do super-homem nietzschiano reinterpretado na poética de Gabriele D'Annunzio não serviria para sua obra. Tanto o Inocente quanto o restante da filmografia de Luchino Visconti são obras-primas que merecem a atenção do público e fica a dica para quem ainda não conhece. Então eu vou ficando por aqui e nos vemos em breve.